Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 4. Do 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Essa é a carta onde eu concentro todo o meu trabalho acadêmico. Toda vez que eu tenho um trabalho acadêmico para fazer, é em Tiago que eu faço. Quem sabe no futuro, se for da vontade de Deus, eu produzo alguma coisa, né, para ser publicado nessa carta. Tiago capítulo 4, do 13 ao 17. Vamos falar das incertezas da vida e da vontade de Deus. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante é mau. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A carta de Tiago, ela é uma carta de sabedoria. Ela é muito próxima aos escritos de sabedoria do Antigo Testamento. Quais são os escritos de sabedoria do Antigo Testamento? Jó é um escrito de sabedoria. Eclesiastes é um escrito de sabedoria. Temos alguns salmos que são classificados como salmos de sabedoria. Provérbios também é tido como uma literatura de sabedoria. Isso floresceu lá no meio de Israel. Então, os israelitas, eles tinham lá os seus profetas, que eram pessoas que atuavam em nome de Deus. Os israelitas também tinham os sacerdotes, que eram pessoas que administravam todo o culto, todo o sacrifício e toda a adoração. Entre os sacerdotes tinha as pessoas que cuidavam do templo, né? Entre os sacerdotes tinha as pessoas que cuidavam, que administravam o sacrifício. Mas também tinha em Israel os sábios, que eram as pessoas que muitas vezes eram consultadas, quando se perguntavam para ele, as pessoas iam lá e perguntavam para ele sobre algumas decisões que tinham que tomar, sobre algumas questões da vida. E essas pessoas eram muito importantes para Israel. Isso não era exclusivo de Israel. Todos os povos antigos tinham lá os seus sábios, que eram pessoas que ajudavam os outros na hora de tomar decisões, davam conselhos, davam auxílios, né? E esses sábios criavam aquilo que nós chamamos de ditados de sabedoria. Ditados de sabedoria. E o livro de Provérbios é exatamente um livro de ditados de sabedoria. São frases curtas, né, que dão dicas de como viver bem. Eclesiastes também faz isso. Ele escreve o seu texto dando dicas e instruções para que as pessoas possam viver bem. E quem não quer viver bem? Quem é que não quer viver bem? Quem que não quer tomar decisões acertadas? Quem que não quer decidir alguma coisa e ter aquela tranquilidade de saber que essa decisão foi tomada conforme a vontade de Deus? Esse é o desejo de todo mundo. Porque quando nós tomamos decisões conforme a vontade de Deus, prospera, dá certo, funciona. O nosso Senhor honra. Quando nós tomamos decisões que fogem da vontade de Deus, não dá certo, né? Nós erramos, nós falhamos, porque tem algumas coisas na vida que nós não temos certeza. E dentro dessas incertezas que há na vida, nós precisamos ter a segurança de fazer aquilo que Deus quer para nós. Olha o que aconteceu aqui. O
que Tiago está dizendo? Para um grupo de comerciantes. Porque eles se achavam que a função deles era sempre lucrar e ganhar mais. Então eles tomavam decisões em seus corações e diziam assim, olha, já que eu sou um grande comerciante, já que eu trabalho com essa área, seja tecido, seja especiarias, ou seja outra coisa, já que eu trabalho com isso, então eu vou fazer minhas viagens, vou ficar um ano em tal cidade, e ali eu vou prosperar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou me dar bem. Né? Então eu vou fazer isso e isso daí vai ser bom para mim. Aí o Tiago vai dizer assim, você nem sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você nem sabe, pois a sua postura deveria ser uma postura diferente. Você deveria dizer assim, olha, se Deus quiser, se for da vontade dele, aí eu vou para tal lugar, aí eu vou trabalhar, aí eu vou prosperar, aí as coisas vão acontecer. Eles não estavam levando em consideração a vontade de Deus. E Tiago estava dizendo para eles que isso é perigoso. E nós erramos. Recentemente eu estava falando na escola, eu vou fazer bastante referência à escola, porque eu dou aula de Bíblia lá. Né? E nós estávamos falando da vontade de Deus. E um dos jovens, né, muito tranquilamente, ele falou, olha, professor, a minha família teve uma experiência assim. E ele contou, falou assim, olha, os meus pais decidiram mudar de cidade, porque eles encontraram um emprego melhor numa outra cidade, né, e eles, em um mês, eles decidiram tudo. Né, vendemos os móveis, vendemos a casa e fomos para outro estado. Ele ficou um ano no emprego. E aí depois ele teve que voltar sem casa, sem móveis, né? E falou, e agora a gente está estamos vivendo de uma forma com menos qualidade do que nós vivíamos antes de ter saído. Ele fez uma troca, só que não teve tempo de orar, de falar com Deus, de ver se aquela decisão era a decisão mais acertada. Às vezes o emprego pagava mais, a empresa dava uma condição a mais, mas isso, gente, não é o único requisito de nós fazermos mudanças drásticas na nossa vida. Como nós devemos tomar as melhores decisões? É isso que eu vou estar falando para vocês. Mas primeiro, nós temos que saber algumas coisas, que a vida, ela é incerta mesmo. Ela é incerta. O Agostinho dizia o seguinte, foi falado na IBD, o Agostinho está sendo citado bastante na nossa igreja. O Agostinho, ele dizia que só existe o presente. Só o presente. Então, num passado e futuro, ele queria até mudar os termos. Ele propôs uma mudança nos termos. E o que ele falou? Olha, nós temos que falar do presente do passado, presente do futuro e presente do presente. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo porque o presente é a única coisa que existe. Então, quando nós olhamos para o passado, nós olhamos no presente. Sempre. Toda vez que você se projeta para o passado, é no presente que você está. Então, o que você tem do passado? Memória. O passado é memória. O futuro, o que você tem do futuro? Ele vai dizer a mesma coisa. Toda vez que você se projeta para o futuro, é no presente que você também está. É no presente que você vive. Aí ele vai dizer que o futuro é expectativa. Porque vida mesmo é presente. Ou você tem expectativa no presente que você está, ou você tem memória. Mas a sua vida é somente o presente. Então, nós sabemos o futuro? Não. Quem sabe o futuro? Deus só. Deus é o único que está além do tempo. Deus é o único que criou o tempo. Então Deus não está preso ao tempo. Quando ele criou, quando ele fez toda a criação do universo, inclusive o ser humano, o tempo foi criado. E a gente já observa isso lá no Gênesis. Porque ele fala assim, olha, e foi tarde, manhã, o dia primeiro. E a gente encontra o tempo sendo descrito lá. O tempo estava sendo descrito já no Gênesis. Então Deus, ao criar o ser humano, ao criar todo o universo, ao criar as plantas, ele também criou o tempo. Mas Deus não está no tempo. Deus, ele atua no tempo, mas ele está na eternidade. E eternidade, gente, não é tempo sem fim. Porque tempo sem fim é tempo. Continua sendo tempo. Nós somos limitados. Nós somos limitados nas nossas ideias e nos nossos pensamentos. E na nossa limitação, nós não conseguimos fugir na nossa cabeça dessa ideia temporal. Mas Deus, na eternidade,
que é uma outra coisa, que é, vamos dizer assim, que é uma transcendência da própria ideia do tempo. Deus que habita e mora nessa transcendência, nessa eternidade, que a Bíblia vai chamar de alfa, de ômega, que não tem começo nem fim. É esses termos que a Bíblia usa para descrever a eternidade, porque de certa forma ele escapa da nossa mente e da nossa mão. Deus, ele é eterno. Deus, ele habita na eternidade. E lá na eternidade, no plano dele, no projeto dele, é tudo perfeito, é tudo completo, é tudo sem falhas, é tudo projetado, é tudo decretado também, lá na eternidade. Porque Deus, lá na eternidade, não muda e não tem variação. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque ele está na eternidade. Só que para nos abençoar, ele nos abençoa no tempo, porque a gente vive no tempo. E quando Deus nos abençoa, é no tempo. E aí a gente tem esse projeto de tempo, o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele inicia lá na eternidade, porque Deus é eterno. Mas na hora de atuar na nossa vida, aí é dentro do tempo. É por isso que às vezes não bate o nosso tempo cronológico com o tempo de Deus. E aí a gente tem dificuldades de entender. Puxa vida, qual é o tempo cronológico? É o que a gente tem no relógio. O tempo de Deus é a hora que ele atua, da forma que ele atua, naquilo que ele projetou, naquilo que ele decidiu. É esse o Deus que nós servimos. Por isso que nós temos que confiar nele. Por isso que vale a pena fazer a vontade dele. Por isso que vale a pena crer em tudo que ele fala, em tudo que ele diz. Porque Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. É muito mais seguro tomar decisões conforme a vontade de Deus do que decisões que vai contra a vontade de Deus. É muito mais seguro, às vezes, perder fazendo a vontade de Deus do que só pensar em ganhar. Porque você perde aqui por ser fiel, mas você ganha lá, porque você foi fiel. Porque Deus não falha, gente. Deus, ele não falha. Então, esses comerciantes aqui achavam que eles poderiam prosperar, que eles poderiam ganhar dinheiro, que o importante era seguir, ser um bom comerciante, saber todas as ideias de administração. Falou, se eu sei tudo isso, vai dar tudo certo, vai acontecer, porque eu me preparei, eu sou bom comerciante, então eu vou fazer o que tiver que fazer, né, e vai dar tudo certo para mim, eu vou lá, vou ganhar dinheiro, vou para tal cidade, vou para tal lugar. Seria assim no mundo antigo. E não levava em consideração os perigos da viagem, não levava em consideração os percalços do caminho, porque ele não sabia de nada disso. É por isso que o Tiago vai dizer, você quer ser sábio? Você quer ser sábia? Procure saber a vontade de Deus na sua decisão. Porque para nós, a vida é como um sopro. É como um sopro. É como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao olhar da eternidade, a nossa vida humana ela é assim. Ela é muito rápida. Ela é muito rápida. E algumas decisões que nós tomamos podem trazer consequências mais sérias. Dependendo da decisão que nós tomamos, se for uma decisão que envolve toda a estrutura da vida, se errar, gente, se errar, vai ter consequências para toda a estrutura da vida. Então, tem algumas coisas que vale a pena esperar. Tem algumas coisas que não vale a pena se precipitar. Eu vou dizer uma delas, só como exemplo, tá? Por exemplo, escolher a pessoa com quem a gente vai casar. Isso é uma decisão que tem que ter oração. Isso é uma decisão, viu, jovens, que vai envolver toda a vida de vocês. Toda a vida emocional, física, financeira, social, profissional. Porque todo mundo sabe que quando há muitas dificuldades no casamento, não tem uma área na vida que não é afetada. Então, é uma decisão que precisa ser tomada com oração, com a direção de Deus, com a vontade de Deus, para não errar. Para não errar. Ontem eu estava na Igreja Batista de Laranjeira, falando lá no encontro de casais. E eu falei aqui também, a área de família, é uma área que nunca vai ter perfeição mesmo. Nós temos que conviver com as escolhas que nós fazemos. E nós vamos escolher a pessoa imperfeita, porque nós também somos. Então, são dois imperfeitos. São duas pessoas que precisam da graça de Deus para conseguir conviver junto.
Então, gente, estava falando isso para eles. Então, mesmo que você escolha conforme a vontade de Deus, mesmo que seja na direção de Deus, na bênção de Deus, são duas pessoas que ainda estão crescendo em Jesus. Então, vai ter sim as faíscas. Elas vão acontecer. Vai acontecer os desentendimentos. Mas na hora de acontecer, é o que eu falei para eles, tenham o Espírito Santo dentro de vocês. E aí conversem, dialoguem, né? Cheguem numa decisão que seja bom para a família, que seja bom para o casal. Aí orem juntos e tomem a melhor decisão. Porque isso vai acontecer. Onde tem duas pessoas convivendo junto debaixo do mesmo teto, são duas pessoas diferentes, né? Todo mundo com o seu egoísmo, que precisa ser tratado por Jesus. Então Jesus tem que ir tratando esse egoísmo e vai tratando, e aí a gente vai crescendo no casamento. É assim, gente, com todo casamento. Então, para tomar a melhor decisão, nós temos que olhar tudo isso. É uma decisão que precisa de muita oração e muita direção de Deus. O testemunho que eu contei agora no início de um rapaz que o pai dele fez isso, outra coisa, você vai mudar de cidade. É uma decisão que precisa de muita oração. Você vai mudar de emprego. Ou você vai sair do emprego. São decisões que requerem o máximo de cuidados. Porque vai trazer prejuízos maiores se nós errarmos. Eu tive essa experiência na minha juventude, quando eu quis sair de um emprego. Eu nunca vou esquecer que eu falei para Jesus abrir exatamente na empresa. Eu orava. Jesus, eu quero trabalhar naquela empresa ali. E Jesus abriu naquela empresa, gente. Foi o meu primeiro emprego registrado. E Jesus abriu naquela empresa. Eu nem sabia direito como era a empresa. Depois eu não gostei da empresa. Não é? Pensa no jovem. Jovem, gente, eu tinha 18 anos. Tinha acabado de passar do exército. Carteira, sabe aquela carteira, a gente fala carteira branca, né? É isso que falam? Tinha registro nenhum lá. Né? E foi uma bênção que Deus deu. Eu havia feito uma entrevista. Gente, eu não tinha dúvida nenhuma que foi Deus. Eu havia feito uma entrevista e eu não passei na entrevista. Eu não passei. Eu fui reprovado. Né? Foi um monte de gente lá na entrevista e ele não me chamou. Foi depois de 3 meses. E eu orando, eu quero lá. Né? E o que aconteceu? Depois de 3 meses, ele falou com um amigo meu que morava perto de casa, que foi o rapaz, inclusive, que falou que estava precisando para mim. Ele encontrou e falou assim, olha, você havia trazido um jovem aqui, né? Você que trouxe um jovem aqui para nos conhecer, não foi? Ele falou, foi. Faz o seguinte, traz ele amanhã. Aqui eu vou conversar com ele. E aí eu fui no outro dia, e aí ele me contratou. Então, com oração. E como eu disse para vocês, depois eu não gostei da empresa. Olha que coisa, gente. Né? E aí, trabalhei 2 anos. Ele só reclamava da empresa. Reclamava do convênio médico. Reclamava do salário. E tinha convênio médico, tá? Reclamava de tudo. Conclusão, chega uma hora que eu já não estava aguentando mais, chego no meu gestor, me manda embora. Né? Aí ele fala assim, olha, você tem certeza? Você tem certeza? Porque a gente sabe como você é. Né? E ele sabia, a gente vê como você se comporta aqui. Né? Você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, sim. Daí tá bom. Dele, tá bom, então. Aí passou-se uns 2 meses, ele me mandou embora. Gente, naquela época não tinha vale transporte. Se tivesse também, era zerado. Eu fiquei 1 ano desempregado. Consegui um emprego, aí depois acabei saindo rápido, porque eu comecei a ter problemas de gastrite. Foi bem nesse período que eu tive os primeiros problemas de gastrite. Estava com 19 anos, 20 anos. E fiquei 1 ano e pouco desempregado. Nesse tempo, a única bondosa que se aproximou de mim foi a Karina. Nós começamos a namorar com eu desempregado, sem nenhum real no bolso. O real já estava começando. Né? Eu me lembro que um dinheirinho que eu consegui, até hoje ela tem. Eu comprei um ursinho para ela, que era o único dinheiro que eu tinha para agradar. A gente faz esse sacrifício quando a gente está namorando, né? A gente pega o único dinheiro e dá para a namorada. Mas, gente, sabe a ponto de você não ter dinheiro para procurar emprego mais? Isso aconteceu comigo. Né? E eu falei, como que eu vou procurar emprego agora se não tenho mais dinheiro nem para procurar? Aí eu pedia para minha mãe. Aí ela dava, claro. Quando eu falava, vou em tal lugar, dela vai e fala, então vai. Né? Mas era triste falar assim. Aí, gente, a gente aprende com Jesus. Eu tive consciência. Foi uma decisão
fora da vontade de Deus. Eu poderia ter saído, não tem problema nenhum, mas eu deveria orar, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, entender a direção de Deus. Aquela foi a única vez que eu fiquei desempregado, porque foi uma vez só e eu aprendi. Não é caso em que você trabalha, em que você serve a Jesus e aí você é demitido. É uma outra história. Não é assim? Às vezes o Brasil passa por uma dificuldade e aí as pessoas são demitidas, como aconteceu com a pandemia. Gente, quando é assim, a gente tem a consciência tranquila. Porque a gente fala, não foi eu que fiz acontecer, foi a dinâmica social, foi as incertezas da vida. Foram elas. Porque a gente não sabe, às vezes o país está bem, às vezes o país não está bem. E se você está inserido nessa sociedade, você também vai sofrer as consequências disso. Os cristãos que moram na Ucrânia sofrem muito por causa da guerra. Eles também precisam da ajuda do exterior. Porque é uma dinâmica que estava acima deles. E aí eles têm que confiar em Deus completamente. É diferente quando a empresa nos demite. Mas quando eu tomo a decisão fora da vontade de Deus, aí a culpa é minha. Vocês viram a diferença? Quando a gente avalia e quando a gente coloca lá na balança, a gente sabe que nós poderíamos ter feito diferente. Como devemos, então, tomar as melhores decisões? Primeiro, ora. Oração. É o primeiro ponto. Quer tomar a decisão certa? Coloca diante de Deus. Coloca aos pés de Jesus. Principalmente aquelas decisões mais importantes. Todas as decisões devem ser colocadas, mas as mais importantes nós precisamos dar esse tempo. Tempo para ouvir a voz de Deus. Tempo para a direção de Deus na nossa vida. Tem uma coisa que eu vou falar para vocês nem orarem. Tá bom? Nem para isso, não, a não ser que vocês não tenham força para cumprir. Aí vocês orem para Deus te dar fé, que é obedecer o que está aqui na palavra de Deus. Nesse ponto, não precisa nem orar. Tá bom? Senhor, olha o que o Tiago diz aqui, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Precisa orar para isso, gente? Senhor, olha, tem uma pessoa ali precisando e eu posso fazer o bem para ela. É da sua vontade que eu faça? Olha o que a Bíblia está dizendo. Não, é pecado se você não fizer. Vocês perceberam? Então, quando a Bíblia diz que deve fazer, aí você não tem nem que orar, você tem que fazer. Porque essa é a vontade de Deus. Então, quando há um mandamento, quando há uma direção das Escrituras, irmãos, nós temos que orar para Deus nos dar fé, coragem e força para cumprir o que está aqui. Mesmo que isso possa, por algum momento, fazer com que a decisão, talvez, fale assim, puxa, mas essa decisão eu vou tomar um prejuízo aqui. Não importa. Se é dentro da palavra de Deus, Deus ele vai te honrar. Essas são decisões que nós tomamos por causa da palavra de Deus. Então, guardem isso. É mandamento? Está escrito nas Escrituras? Então você tem que orar para Deus te dar força para você fazer o que está aqui. Agora, e quando não está registrado? Como, por exemplo, mudar de cidade. Nada diz aqui, olha, mude de cidade. Não está escrito. Todo mundo que é cristão mude de cidade em cidade, seja nômade. Não tem esse mandamento na Bíblia. Então, na hora de tomar essa decisão, é uma decisão que envolve a nossa vida. Aí a gente tem que orar. Aí nós precisamos ter a direção de Deus para tomar a melhor decisão. Então, para fazermos a vontade de Deus, para entendermos a vontade de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é orar ao Senhor. Segundo, ouvir a palavra de Deus, como acabei de dizer. Se a palavra de Deus está dizendo, esta é a vontade de Deus. Lembra que eu falei para vocês, irmãos? Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus não erra, Deus não falha. Então, se Ele diz que essa é a melhor forma de agir, então essa deve ser a melhor forma de agir. Há uns anos atrás, o Fantástico fez uma reportagem, parece piada, mas aconteceu.
Isso foi lá para os anos 80, para os anos 90. Onde um pastor que não sabia ler, ele não sabia ler. E olha que prejuízo que ele trouxe. Gente, isso é uma coisa que eu vou falar para vocês, é uma coisa meio, que eu não tenho nem expressão para dizer o que aconteceu ali. Eu não consigo nem me expressar direito sobre o que aconteceu, para você ver como que a falta de percepção, a falta de ouvir a palavra de Deus pode trazer prejuízos graves. Olha que história grave que aconteceu lá. Ele não sabia ler direito, mas era pastor. Né? Que eu acho que é um requisito mínimo, né, para você pastorear. Ler direitinho o texto, né? Aí, ele casado, uma mulher da igreja casada. Olha que tragédia, gente. Aí, os dois ficavam se entreolhando lá. Não é uma coisa vergonhosa. Só isso já era o pecado. Só isso já era pecado. Mas depois foram conversar. Gente, precisa de oração para ser fiel à esposa? Precisa orar para isso? Não tem sentido nenhum. O que os 10 mandamentos diz? Não adulterarás. Acabou. Não tem debate para isso. Tem que ser fiel. Qual é a vontade de Deus? Ser fiel ao seu cônjuge. Acabou. Aí ele leu lá um texto em Oséias, dizendo assim, vai, pega a mulher e adultera. Sabe o que o texto estava dizendo? Pega a mulher adúltera, perdoa. E ele esqueceu e leu errado. Bom, não preciso passar o restante para vocês. Não é? Que triste. Por isso que eu falei assim, gente, é algo até de inimaginável. Se eu não visse numa reportagem, eu não acreditava. Eu não acreditava. Mas a gente observa como há falta de sabedoria. Como há falta de sabedoria. Como nós, né, agimos de forma impulsiva. E coisas básicas da palavra de Deus, a gente deixa de cumprir. Se está escrito nas Escrituras, é palavra de Deus. É palavra de Deus. E é segurança. E você vai fazer a vontade de Deus ao cumprir a palavra de Deus. Agora, e agora? Mas tem mais dicas? Pode ter alguma coisa que nos ajuda? Sim. Vou trazer mais 2 para vocês. E nós vamos estar concluindo o sermão. Terceira. Ouça. Essas são dicas importantes. Ouçam pessoas mais experientes. Gente, isso aqui não é receita de bolo, não. São dicas que nós temos aqui na Bíblia. Ouvir pessoas mais experientes. Tem decisões que você não tem experiência ainda. Ouça pessoas que têm essa experiência. Ouça pessoas que passou por aquilo, que sabe como é. Principalmente servo de Deus e fiel. Se você escolher um servo de Deus fiel, que tem uma experiência de vida, para alguma decisão importante, conversa com essa pessoa. Nem sempre o pastor sabe ajudar em tudo. Porque, por exemplo, a minha formação é formação em licenciatura. Então, nessa área eu consigo ajudar. Mas a área de negócios, por exemplo, você vai ter dificuldade, porque nem eu sei administrar nada. Eu não sou administrador. Deus não eu não tenho esse dom de administrar, de ser um administrador. Lá, para vocês terem ideia, eu trabalho de professor, eu nem gosto de fazer a parte administrativa, é a parte chata do meu trabalho. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer, faz parte do... Mas se eu pudesse não fazer, eu não fazia. Quer fazer todo o relatório, sabe aquela questão bem administrativa mesmo? Gente, é a parte assim, eu só entrego na escola no último dia, para vocês terem ideia. Quando a direção fala, você tem aquele dia até aquele dia para entregar, é aquele dia que eu entrego. Só para vocês terem ideia. Então, vocês vão conversar comigo nessa área, eu não sei se eu vou conseguir ajudar, mas algum irmão consegue. Alguma irmã consegue te dar um conselho adequado nessa área. E aí você vai fazendo conforme a vontade de Deus. Então, ouvir conselhos de pessoas sábias, de pessoas experientes, de pessoas que têm uma experiência maior de vida, dos irmãos que passaram por essas questões, ouvir essas pessoas faz com que nós tenhamos decisões mais acertadas. Então, como tomamos decisões acertadas? Ouvindo a palavra de Deus, orando,
ouvindo pessoas mais experientes. E também tomamos decisões mais acertadas, fazemos a vontade de Deus quando nós observamos como as coisas estão acontecendo na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você quer fazer algo. E toda vez que você tenta, as portas se fecham, as portas se fecham, as portas se fecham. Ah, eu vou fazer isso, a porta está fechada. Ah, eu vou fazer aquilo, as portas estão fechadas. Gente, você nunca parou para pensar que é porque não é da vontade de Deus? Porque a gente pode falar assim, não, tem que persistir. Sim, tem que ter persistência. Temos que ser persistente quando nós já temos a segurança que é da vontade de Deus, quando nós já sabemos. Olha, eu orei, eu vi nas Escrituras que é bíblico, eu conversei com pessoas mais experientes, está tudo batendo, só não está abrindo ainda. Aí, nesse caso, pode ser que seja o tempo de Deus. Mas e se não for isso? For uma coisa que você martelou, é isso que eu vou fazer, é assim que tem que ser, é desse jeito que as coisas têm que acontecer. Aí as portas se fecham e você não e acha porque não é o tempo. Não, às vezes é porque não é da vontade de Deus e ela não vai se abrir. E aí você vai ter que orar para entender, Senhor, então onde está a porta aberta? Aí você observa, olha, mas a porta está abrindo aqui. Eu estou tentando aqui, a porta se fecha. Estou tentando, a porta se fecha. Mas aqui as portas estão se abrindo. É só você abrir os olhos e ver que é a oportunidade que Deus está te dando. Como eu disse, o Tiago deixou bem claro, nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos. Então, as melhores decisões precisam ser tomadas com muita cautela, com muita segurança, com muita oração, com muita sabedoria. Porque isso que Tiago está falando aqui é para nós vivermos com sabedoria. Para viver bem. Para viver bem. Para viver de uma forma que o nome do Senhor é glorificado. Para não colocar os carros na frente dos bois. E ter todo o cuidado, principalmente naquelas decisões que vão afetar a nossa vida e a nossa família. Não dá para ser irresponsável, porque às vezes o preço é alto. Então, meus irmãos, na hora de vocês tomarem as decisões, lembre desses detalhes. Puxa vida, é bíblico. Eu orei já. Eu ouvi pessoas, eu precisei de aconselhamento de pessoas mais sábias, de pessoas que já passou pelo aquilo que eu estou querendo passar. Será que as portas estão abertas? E aí você vai tomar a melhor decisão. Eu sei que tudo isso que eu falei não vai dar para você 100% de segurança. Isso eu tenho essa consciência. Não é porque eu falei tudo isso que vocês vão acertar todas. Ah, todas as decisões que eu tomar vai estar certa. Não, nós vamos errar. Mas agora, o mais importante, e isso, gente, vocês nunca mais esqueçam. Vocês nunca mais esqueçam. Deus, Ele ama a nossa vida. Deus ama você. Deus, Ele ama você. Você é maior que suas próprias decisões. Você é maior e vale muito mais que os seus próprios atos. Ao errar, aprenda com esses erros. Aprenda com eles. E tire lições dele. Tire lições desses erros. E se concentre o seu coração, a sua alma, a sua vida no amor e na misericórdia de Deus. Porque Ele te ama, mesmo quando você erra. Porque o amor dele é para pessoas. São pessoas. É você que é precioso, é você que é preciosa aos olhos de Deus. Jesus Cristo morreu pela tua vida. Então o que Deus ama? A mim, a você. O amor de Deus se concentra em quem? Na pessoa. É aí que está o amor dele. E aí você vai se levantar
vai aprender. E aí, gente, por favor, não vá repetir de novo a mesma falha, porque você já aprendeu. Nesse caminho não dá. Quando eu saí da Editora Abreu, eu fiquei 4 anos orando para sair. Mas eu tive uma experiência amarga antes. E eu sabia, errar de novo eu não vou errar não. Enquanto o meu coração, enquanto eu não tiver certeza que é da vontade de Deus, se eu tiver na dúvida, e eu pedir oração, irmão Gerson, você testemunha. Quantas e quantas vezes, irmão Gerson? Irmão Gerson, ora por mim que eu vou tomar uma decisão aí, né? Vou tomar uma decisão e eu preciso ter certeza dessa decisão, porque vai afetar a minha família. Sentei com a Karina. Karina, olha, posso? Você vai orar por mim? Você não vai brigar comigo se você me ver no sofá? Você não vai chamar minha atenção se eu estiver no sofá sentado? Né? Porque senão você vai acabar comigo. Eu falei, eu vou me sentir o pior homem do mundo se você fizer isso. Né? Imagina o meu psicológico. Eu falei para ela, então, eu tomei todos esses cuidados, Camila. Até psicológico eu tomei. Olha, ora por mim, acredita. Olha, eu estou estudando. Então, eu não tô no nem, né? Não sou nem, né? Nem procura também não faz nada, né? Não. Muito pelo contrário, estou estudando, estou buscando e fiz inscrição para o Estado, tomei todos os cuidados, mas orei, conversei com pessoas, vi que as portas da empresa, não do meu emprego, mas da empresa estava se fechando. Eu observei isso, olha, as portas vão se fechar. Pode não ser no dia que eu sair, mas elas vão se fechar. Então, eu já tinha essas percepções. E aí, com tudo isso em mãos, aí eu conversei com o meu gestor, e aí eu saí. Mas olha quanto cuidado que teve. Eu saí em janeiro. Em agosto, a empresa fez uma demissão em massa e não pagou ninguém. As pessoas sofreram, mas eu tinha saído em janeiro. Eles estavam me pagando ainda, mas a maior parte eles já tinham pago. A maior parte. Com 40 dias que eu estava em casa, né, que assim, eu me lembro que ainda eu estava com aquele sentimento de férias. Eu me lembro que eu não me sentia nem desempregado, na minha cabeça eu estava de férias. Eu nem me sentia um desempregado, não deu tempo. Uma escola me chamou para trabalhar. Então, gente, eu acertei. Então, naquela primeira, eu errei. Na segunda, eu acertei. Mas olha o cuidado que teve que ter. Olha as coisas que eu tive que colocar tudo junto e somá-las e falar, não, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Mas se eu posso dar um testemunho para vocês, esse eu vou falar. Eu me lembro, gente, que eu não tive, e olha que eu já falei para os irmãos que de vez em quando eu tenho ansiedade. Esses dias eu falei até para a Camila. Mas nesses 40 dias não houve um mínimo de ansiedade. Eu aproveitei para ficar com o Gustavo, para brincar de bolinha de gude, né? Eu acho que ele ficou muito feliz. Eu brincava de bolinha de gude, ia para a rua brincar de bola. Né? Eu me enxergava totalmente. Foi um momento assim de muita paz mesmo. Porque assim, o meu coração estava tranquilo. Via para a igreja sempre. Né? Não faltava na igreja, porque eu estava disponível. E no meu coração foi uma decisão acertada. Então, eu estou contando isso para os irmãos. Contei esse meu testemunho porque é o que eu lembro agora. Mas eu posso falar de muitas outras pessoas que passaram por situações e que tiveram que tomar decisões complexas e eles tomaram de formas acertadas. Outras, posso dizer que tomaram de maneira precipitada e tiveram consequências, às vezes, de anos pela decisão que tomou. Então, gente, acho que ficou muito claro aqui, né? Ficou muito claro. Para tomarmos decisões conforme a vontade de Deus, para termos mais segurança, devemos orar, ouvir a palavra de Deus, ouvir pessoas, pedir conselhos e observar se as portas estão abertas ou fechadas. E aí, vocês terão mais segurança. E se errar, crer de todo o coração que Deus ama você muito mais do que os seus próprios erros. E esses próprios erros servirão de aprendizado, para lá na frente servir de testemunho de como nós crescemos na presença de Deus.
Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que depois disso que vocês ouviram hoje, vocês possam tomar mais cuidado nas decisões que vocês tomam na vida de vocês. Bom, se é bíblico, cumpre o que está lá. Mas se é uma coisa que faz parte da tua liberdade, faça com toda a cautela, com todo o cuidado.